Vamos lá então, senhores. Vamos. Primeira coisa, eu vou falar uma ideia racídica que depois da guerra aqui de Yom Kippur, tinha um Hassido Rebbe, um senhor Deutsch, que ele era uma pessoa muito rica e milionária, com brachot do Rebbe, multimilionário, e nos Estados Unidos. Ele era um grande Hassid, realmente muito dedicado ao Rebbe, aos assuntos do Rebbe, etc. E quando teve a guerra de Yom Kippur, ele ficou muito transtornado com a situação aqui em Israel, tal. Ele foi perguntar para o Rebbe que se ele pode alguma coisa que ele pode ajudar, tal. O Rebbe falou para ele, se tiver Parnassá para Yehudim aqui em Israel, sempre é mais fácil, mesmo que tenha dificuldades, etc. Quando a Parnassá tá boa, então as coisas ficam um pouco mais fáceis. E ele falou para a família dele, para os filhos, para os Hatanim, como se fala, Os noivos. os noivos das esposas das filhas dele, os genros. Os genros, aliás. Quem se alguém está disposto a ir para Israel, ele vai pagar para ele fazer lá business para dar parnassá para Yodim. Aí dos genros dele, Meir, falou que ele está disposto. Ele era o casal mais jovem dele. Meir Zeiler, não sei se já ouviram falar dele, Meir Zeiler. Não. Enfim, ele é em Israel aqui, Kiryat Malachi. Ele, Baruch Hashem, teve muito sucesso, é muito rico, fez uma fábrica enorme, dá trabalho até hoje para muita gente. Baruch Hashem teve brachá. E ele costumava viajar, ele ia ele trabalha com tecidos, tem exposições em vários lugares do mundo, onde se expõe a sua mercadoria para pessoas. Tá? Ele ia nessas exposições, só que Shabbat, obviamente, ele fechava o negócio. Como que chama? A ala dele, né? Ele fechava no Shabbatot. O stand. O stand dele, apesar que ele pagava muito dinheiro para cada dia que ele usava, mas ele colocava uma placa, Shabbat, inclusive poderia ter medo que as pessoas falem, esse cara é meio batlar, sabe, fica fechando, então, mas mesmo assim, obviamente, Alahá é Alahá. E uma oportunidade ele contou isso para o Rebbe, e pro Rodakov, né, que contou isso para o Rebbe, e o Rebbe comentou, pediu para o Rabino Rodakov falar para ele, olá, seu Eliel, bem-vindo, que é bom ele colocar, não antes do Shabat, colocar a placa, desde o primeiro dia que ele está lá, já colocar a placa que vai fechar no Shabat, tanto porque ele é como Yosef na Parashá, que todo motivo você está indo fazer business, mas seu assunto é trazer a presença divina desde o primeiro dia, você já coloca que você no Shabat próximo você vai estar fechado. Tem um Kiddush Hashem nisso de mais tempo, fora isso, as pessoas vão saber, vão fazer business com ele primeiro. Eles sabem que ele já desde o primeiro dia da exposição, eles sabem que no Shabbat ele vai estar fechado. Então eles já vão Vão se correr. programar se você coloca na última hora, as pessoas pensaram no Shabbat. Enfim, assim ele fazia. Uma vez ele colocou para Rosh Hashanah, 2 dias vai estar fechado. E um senhor, ele colocou isso já no começo da exposição, vai estar fechado durante o Rosh Hashanah próximo. Aí um senhor começou a gritar com ele de repente. O que você está fazendo aqui? Essas loucuras de Rosh Hashanah, não sei o quê. Está fazendo com os goyim aqui bagunça, não sei o quê. Aí o Zeiler perguntou para ele de onde você é. Ele falou do Chile. Mas a sua pronúncia não parece bem do Chile. De onde você é antes? Ele falou Birkenau. Passou o local, senhor. Aí ele falou, calma, vamos, entra aqui. Ele colocou ele lá dentro, começou a conversar com ele. Ele falou, mas esse Deus, não sei o quê, que aconteceu o holocausto, não sei o que, eu passei o holocausto. Falou, chega eu entendo você, mas vamos parar com essa atitude de raiva, vamos mudar. Era profissional, já né? Vamos colocar outro filhinho. Não sei o quê. Não, ele colocou outro filhinho, ele agradeceu ele falou que foi muito emocionado e tal, isso ajudou muito ele. Ok, vamos então, senhores, seguir a nossa matéria, por favor. Vamos ver. Eu acho que até a pergunta número 2, se não me engano, a gente também não terminou. Deixa eu ver. Até a número 2. Vamos ver.
Ah, vocês não estão agora aparecendo aqui para mim. Ah, vamos fazer assim, só um minutinho. Tem um Shelot Siman Shin Het Beit. A gente fez até a 17. Para 17. Aí, Ah, ok. Então eu vou voltar um pouco a partir da 13, apesar que a gente já viu, para dar uma refrescada, porque é um também assunto de cozinhar. A gente está agora entrando no assunto, a gente entrou no assunto de cozinhar, mas ainda tem mais detalhes. Esse é um assunto que cozinhar no Shabat, o que pode, o que não pode, é um assunto que tem vários detalhes, etc. Sempre é um assunto bem, vamos dizer, um pouco comprido até. A gente ainda vai seguir não só essa aula, mais uma aula ainda. A gente vai entrar depois também mais em plata, em coisas mais modernas, talvez nessa aula ainda não. Mas a gente ainda tem que dar aqui várias coisas. Aliás, falando em cozinhar no Shabat, vocês sabem que tem o... Qual era a ideia dos tzdokim no Shabat? Como eles se comportavam? eles comiam comida gelada, né? É tudo gelado, porque está escrito na Torá, Lotevaruesh, não vai ter fogo aceso no Shabat. Os nossos sábios de abençoada memória falam que não vai acender no próprio Shabat, mas se o fogo estava aceso antes do Shabat, não tem problema, só tem certas formas como fazer, etc., que a gente vai explicar, mas de forma geral, se você acendeu a plata, o fogo antes do Shabat, você pode ter comida quente no Shabat. Já eles, como eles interpretavam o Passuk, você não pode ter nada aceso durante o Shabat, então tudo estava escuro neles, na casa deles tudo estava frio. Por isso se conta que o Rebbe Arayatz, acho que eu já contei isso uma vez, que uma vez um novo shamash colocou para ele muito chulent, ele terminou o prato inteiro, ele falou para o shamash, próxima vez por pouco, porque ele tem o costume de terminar o chulent até o final, porque como os doikim, eles não comiam comida quente, então a comida quente dele, ele come ela até o final. Não sei se é uma orientação para todo mundo, mas, enfim, essa é a atitude do Rebbe Arayatz. A gente Ok, faz uma então, rumra. A gente faz uma rumra a mais. A gente repete o prato. come mais um prato. E aí vai. Ok. Então vamos lá, senhores. Vamos voltar aqui a esse assunto a partir da pergunta 13. A questão que a gente estava tratando aqui era a seguinte. Uma coisa que a pessoa já cozinhou antes do Shabat, mas a questão era se a pessoa pode cozinhar de novo. Já foi cozido antes do Shabat, acabou. Tem Sim. como cozinhar de novo ou não? Ou seja, a questão, em outras palavras, eu posso esquentar uma comida que já foi cozinhada antes do Shabat. Agora esfriou. Eu não vou cozinhar ela, a sopa já está cozida, eu só vou esquentar. Vou cozinhar de novo, vamos dizer, isso é proibido ou não? A gente viu na vez passada as opiniões diversas. Rashi Mahmir, de acordo com Rashi, ele em Lach, primeiro a gente começou a explicar se a coisa era úmida. O Rashi fala que sim. Se você esquentar de novo, você está cozinhando. Mesmo que já cozinhou a sopa antes do Shabat, a sopa esfriou, se você vai estar dando sopa. Se você esquentar aquilo, não pode dar sopa, senão ele vai fazer uma proibição da Torá aqui. Já pelo Rambam, pelo Maimônides, não tem nenhum problema. A partir que você terminou de cozinhar, você pode pegar essa sopinha em Shabat e esquentá-la de novo. A gente vai ver mais detalhes pelos sábios como se esquenta no Shabat, como não se esquenta. Mas aqui a gente está falando aqui basicamente pela Torá. Pode esquentar. A gente comentou que o Shulchan Aruch, ele opinou como a opinião que rigora mais, o Morashi, que é proibido esquentar, exceto se ainda está Yad Soledet Bo. Yad Soledet Bo, aquela quantia que a mão não pode ficar muito tempo, e os sábios da nossa geração, eles falam entre 40 ou 45. As opiniões variam mais ou menos entre 40 ou 45 graus Celsius. Só aí você pode, vamos dizer, continuar a esquentar mais no Shabbat. Mas se abaixou dessa temperatura, não pode mais esquentar. Já o Remari facilita. Ele fala que mesmo que esfriou, está menos do que Yad Soledet, bom, você pode requentar no Shabat, só que está um pouco morno, ou seja, que ainda está agradável de comer. Não que a sopa está fria, sabe aquela sopa fria que você não gosta? Aquela sopa não está muito quente, mas está morninha, ainda dá para comer tranquilo, você pode requentar no Shabat. De novo, eu friso. A gente ainda vai tratar mais detalhes como exatamente requentar, como não requentar. Mas de forma geral, por enquanto.
A gente viu o Shulchan Aruch aqui, Admor Zaken, a gente não respondeu ainda. Admor Zaken. Ok, vamos abrir de novo a Admor Zaken para dar mais uma olhada lá dentro. O Seiftet. Como o Shulchan Aruch ele organiza essa alahá, que é importante para a gente. Vamos ver o Seiftet. Vocês estão vendo isso que eu abri aqui? Agora sim. O Shulchan Aruch no Seiftet, ele começa falando Kol davar lach yesh bo bicho lachar bicho. Toda coisa que é úmida tem cozimento depois do cozimento. Ou seja, uma sopa que já estava cozida, um tchuna que já estava cozido. Se eu esquentar no Shabat, isso é chamado de proibição. Lach, coisa que é úmida. Exceto vafilo lo nistanegam ela sheina yad soledet bo. Se abaixou de yad soledet bo, e varia entre 40 e 45 graus, de acordo com as opiniões modernas, já é proibido. Essa é a primeira opinião. A gente já viu essa alahá no Shulchan Aruch vez passada, né? Só estou fazendo Hazara agora. Depois ele traz essa opinião de quem? Essa opinião que fala que Yad Soledet Bo, se não. É do Rashi. Rashi. Se estava bem quente, você pode esquentar mais no Shabbat ou continuar esquentando, mas se esfriou, já não pode mais. Rashi. Avá, continuação do Rashi. Imucham she'ad soledet bo. Só que você esquenta mais do que isso, mesmo pelos faradim, não tem problema. Uma Beit Yosef, Mechaber. Os faradim, em geral, seguem mais o Mechaber. Beit Yosef, Rabi Yosef Karo. A gente falou que o Mechaber fala como Rashi. Se está Yad Soledet bo, você pode esquentar mais, mas se estava menos, não pode. Assim, os faradim, em geral, eles rigoram nessa lá. Tem diferença entre o Mechaber e o Rashi, Rav? Não, o Mechaber, ele fala como Rashi, só que ele explica a Yad Soledet, ele dá a definição, mas ele não está discutindo com o Rashi, está só definindo. Depois o Shulchan Aruch traz uma outra opinião. A filo nitztanen legamre não tem nenhum problema, mesmo que aquela sopa está totalmente fria, você pode requentar ela no Shabat. Essa é a opinião do Rambam. Depois o Alter Rebbe conclui Benagul é aquele, se costuma facilitar, contanto que não estava totalmente frio. Só quero achar essa. Como? Acho que a gente tinha pulado da outra vez. Essa... Esse a gente não tinha visto? Não, isso que você leu agora de Afilo. Deixou-me, Afilo não está nem legamre. Deixa eu falar se não está nem legamre. Mesmo que é bom. Em Mishulach HaBishul. O mutal artichó b'Shabbat samuch laesh. O Alter Rebbe já frisa aqui, Bemakom shein lachush lechitui, num lugar onde não tem um problema. A gente está se concentrando agora mais no problema da Torá, mas tem um problema dos sábios, que a gente vai ver mais de forma mais comprida. Queria mexer nas bocas, né, do fogão. Exatamente, é um problema, exatamente, mais um problema, mas enfim, vamos se concentrar, vamos se concentrar cada vez num ponto, senão a gente vai acabar se perdendo. Então, essa opinião fala que se esfriou totalmente, não tem nenhum problema, é a opinião do Rambam. Desculpa, a opinião do Rambam. Sim. Rambam. Aqui, aliás, uma coisa interessante, como em Hanukkah, Ashgaha Pratit, acho que tem uma Sechá do Rebbe que ele fala que entre o Rambam e o Rashi tem o costume, acho que Nazis, Faradi, tem uma mudança lá, tem uma discussão entre o Rashi e o Rambam, se tem uma família com várias pessoas, se só uma pessoa da casa acende todas as velas ou se cada um acende. Eu não lembro os detalhes dessa alahá, mas o Rebbe comenta que teve lá uma mudança que os faradis seguiu o Ashkenazi, tem o Rashi era Ashkenazi e o Rambam era Sfaradi. E acho que o Shulchan Aruch e o Remá, eles inverteram aqui. O Shulchan Aruch, ele é a princípio Sfaradi, ele segue, não sei se era o Rashi ou o Rosh, que é Ashkenazi. E o Remá, que é Ashkenazi, segue a opinião do Rabino, que é da Sfaradi. O Rebbe explica como em Hanukkah, um assunto de maior união, etc. Então, a gente vê essa Ashgaha Pratita, que a gente também está vendo uma alahá como essa. Que o Shulchan Aruch, ele segue a opinião do Rashi, e o Remá segue a opinião do Rambam, basicamente. Não exatamente como o Rambam totalmente frio, mas ele está mais próximo do Rambam do que o Beit Yosef.
Porque o Lemar ele faz uma certa, na verdade, pshará, como se diz, uma certa... Um acordo. Um certo acordo. Ele facilita, mas não até o final. Ele fala que está um pouco quente, que está agradável para comer, mas não precisa estar realmente quente e absoluto de bom. Basta estar só um pouco morno, já não tem problema. Exatamente. E aqui a gente vai completar, então, voltar para a pergunta número 17. Vamos ver. Tá abrindo na lousa, não? O que eu estou... Tá sim. Ok. Você pode ler, por favor, Jonathan, 17? 17. Admor Azaken, mas que Alter Rebbe ele enfatiza et shitat Rashi, a shitat do Rashi, que se estava mais de Yad Soledet, né? Que só se estava Yad Soledet não tem problema, mas se estava menos do que Yad Soledet, não pode esquentar mais no Shabbat do que isso. A partir, né, de Yad Soledet. Sim. Veshitat Arambam, e a shitat do Rambam, que ele poderia ainda esquentar, né, mesmo que está frio. Mesmo que esfriou totalmente. O Machria que fiz shitat, então ele fala igual o Remó. Decide o Alter Rebbe como a opinião do... Igual o Remó, se estava morno, não tem problema, né? Mesmo que não estava Yad Soledet, mesmo que era menos do que Yad Soledet, se estava pelo menos um pouco agradável para comer, você vai poder devolver. Ok. Agora a gente vai passar para o Seif Yudalev, em relação a uma coisa seca. Acho que eu já comecei a comentar na aula passada também um pouco, mas a gente vai agora ver mais alguns detalhes, obviamente. O Seif Yudalev. Ok, Seif Yudalev. Tafshil Yavesh, um alimento seco. Presta atenção no que o Alter Rebbe fala aqui. Shein Borotev Klal, que não tem nenhum molho, não tem nada de molho. Porque aqui tem uma diferença do que se costuma no Chabad, se costuma em outras congregações fora Chabad. Em geral, se o alimento ele é seco, mesmo que ele tenha uma certa, vamos dizer, um pouquinho de óleo por cima, ele está um pouco molhado, as outras congregações costumam chamar isso de seco e não tem problema no Shabbat. Já pelo Alter Rebbe... ¿Cómo? Tengo una pregunta ahí, que siempre he tenido el mismo problema, mas ¿qué considera el Alter Rebbe realmente seco? Mas porque tiene muchas citas y tiene mucha cumbre y mucho más claro de qué es realmente seco. Entonces, le pido al Alter Rebbe qué es lo que realmente considera él seco. ¿Comprende? Isso aqui, obviamente, o que falam é uma coisa que parece realmente seca. Eu vou falar, o Rabino Forkas, sabe o que é o Rabino Forkas? Ele é um rabino famoso aqui em Israel, inclusive ele escreveu um livro famoso de Tarat HaMishpachá. É um famoso Tarak HaHalachá. E ele é um rabino muito conceituado e tal. Ele deu uma medida Tofeach Amenat Latfiach. Isso quer dizer, se o alimento está um pouco úmido, você encosta a mão e o dedo fica um pouco molhado, ainda não. Mas se você pega o dedo que estava um pouco molhado e passa em outra superfície e deixa molhado a outra superfície também, aí já é considerado molhado. Isso é chamado Tofeach Amenat Latfiach. Você encosta com o dedo, seu dedo ficou um pouco molhado e não tem problema. Se você encosta o dedo mais uma superfície e a outra superfície ainda também fica um pouco molhada, essa é a definição que ele dá. Uma outra definição que eu vi é você tem que ver o aspecto, se o aspecto é seco realmente ou não. Você pega, por exemplo, um schnitzel. Schnitzel, o aspecto é seco. Você vê que é seco. Não tem problema. Você pega um kugel de macarrão. Você pega um kugel de macarrão, você vê que ele tem uma umidade por cima. Você vê que ele está com um pouco de óleo por cima. Mas o schnitzel também tem um pouquinho de óleo naquela parte frita dele, também tem uma umidade, né? Sim, mas é uma coisa que você vê assim, uma coisa à parte, vamos dizer. Enfim, pelo que eu perguntei para autoridades rabínicas, etc.,
e falaram schnitzel em geral é considerado seco. Já um kugel de macarrão, me falaram, muitas vezes vai ser sim molhados. Um Você kugel pode de... passar um papel toalha, né, para tirar o excesso. Sim. Se der para secar, você pode usar. Um kugel de batata, em geral, também vai ser seco. Obviamente depende de quanto óleo colocaram mas um kugel de batata... Vocês erraram que caprichou mais no olho, né? Sim. Mas Por realmente, como vocês perguntam, essa coisa não é tão fácil de, obviamente, de... Não, por isso perguntei, Rabino. He visto muita gente que não põe schnitzel e tampouco kugel. Dice, kugel tem muito óleo. Schnitzel talvez muita fritura, como fala fritura? Muito óleo, Fritura, então talvez sim. schnitzel talvez é um pouco seco. Então, qual é a definição de seco? Schnitzel não pode, compreende? Mas eu gostei dessa dica do Rabino Forca, achei interessante. O Rabino Forcas dessa indicação. Muito, eu não sabia, não conhecia. Okay. É Rabad esse rabino, Rabi? Sim, sim, é um dos rabinos famosos aqui de Chabad. Ele escreveu muito sobre Tarat HaMishpacha. Tem vídeos em YouTube também. Ele o quê? Tem vídeo de Shabbat, Alahá, do Rabino Forcas? Todo menos Tarat HaMishpacha. Sim. Ele contou uma coisa interessante, Rabino Forcas, que tinha um judeu que ele estava tentando, acho que eu já contei isso para vocês, que ele estava tentando influenciar ele a fazer Tarat HaMishpacha, mas estava difícil, o cara não queria muito. E ele ligou esse judeu com o Rebbe até tal, e uma vez ele ficou emocionado, ele chegou para o Rabino Forcas, mostrou uma carta, ele falou, sempre o Rebbe me chamava senhor tal. Hoje ele me chamou, não lembro de que ele recebeu a carta do Rebbe, aquele senhor. Ele estava falando o Rabino, Ireshamayim e tal. Ele contou para o Rabino Forcas, hoje é a primeira vez que a minha esposa está indo no micro. Ele só cara do Rebbe, o Rebbe mudou a forma, não lembro exatamente como, mas o Rebbe deu para ele uma outra, chamou ele Ireshamayim, não sei o quê. Apesar que ninguém sabia a princípio dessa. Muito bom, vamos lá. Enfim, então realmente é uma coisa meio polêmica, eu concordo com você que não é tão simples. O Rebbe não fala também, não chega a esse nível de sala de explicação exatamente, não entra dentro do Schnitzel, né, para falar exatamente. Mas tem essas ideias dos rabinos mais dessa geração assim que a gente tenta ir seguindo assim para entender. Mas enfim, ok. Nesse caso, olha, interessante diz o Alter Rebbe, se é uma coisa seca e cozida, mutar afilo lishroto beklirishon oter, você pode até colocar no klirishon, fervendo, o klirishon é o utensílio que estava no fogo, deixe ele moacham, para que ele vai derreter lá, e ele vai, mesmo que ele vai derreter lá dentro, como ele era uma coisa seca e cozida, não tem problema. Klirishon aqui, o Alter Rebbe quer dizer quando o klirishon não está em cima do fogo. Porque tudo que está em cima do fogo a gente não acrescenta alimentos, mesmo que não tem problema de cozinhar, porque os sábios decretaram que quando está em cima do fogo, se você acrescentar uma coisa, parece que você está cozinhando no Shabbat. Então nunca a gente vai acrescentar uma coisa. Mesmo que não tem problema. Parece que ele está cozinhando. Mas se o klirishon já saiu do fogo, se é uma coisa seca e cozida, mesmo que ele vai derreter lá, mas como a coisa é seca e cozida, não tem problema. Se o klirishon já estava fora do fogo. Mas no Sidur, o Alter Rebbe, vocês sabem como a gente segue quando tem uma diferença entre o Sidur e o Shulchan Aruch? Qual ideia a gente segue do Alter Rebbe? O Sidur também o Alter Rebbe escreveu. Mas, quando tem uma diferença entre os que o Alter Rebbe escreveu no Sidur e o que ele escreveu no Shulchan Aruch, vocês sabem o que a gente segue? Shulchan Aruch? O Sidur. Porque o Sidur... é posterior, né? O Alter Rebbe escreveu depois, a última palavra do Alter Rebbe é o que ele escreveu no Sidur. Eu mandei para vocês a foto do Sidur, já tem um tempinho atrás, foi no dia 3 de dezembro, eu estou vendo aqui.
Não foi na semana passada, foi já um tempinho. Deixa eu ver, eu posso mandar de novo. Deixa eu mandar, talvez, posso mandar para você ou Natânia, aí você manda de volta para o grupo? Pode. Ou você pode mandar para o próprio grupo de novo, mas eu posso Eu mandar. posso mandar de novo também. Quer que eu já achei? Você quer que eu mando? Você já mandou. Agora aqui. Ai, A tecnologia, eu tô melhorando a tecnologia. Consegui hoje abrir a aula para sem precisar de apertar o botãozinho. Então, aos poucos a gente chega lá. Tá terminando o curso agora. Ok. Vamos lá, então. No último trecho do Sidur. Exatamente. Mas eu vou antes explicar a polêmica que a gente está tratando aqui. A gente falou a regra que uma coisa seca, cozida, não tem problema de cozimento no Shabbat, correto? Seco e também já estava cozido no Shabbat. Era uma coisa seca, não tem. Mas se a coisa derrete quando você está esquentando ela, é considerado seco ou líquido? No começo ele está seco, mas quando ele vai derretendo, ele vai ficando líquido. Líquido pode esquentar no Shabbat ou não? Uma coisa molhada? Não. Uma coisa seca pode. Eu acho que não. Mas se é uma coisa que ela é agora seca, mas quando você colocar ele no Clearishon, ele vai ficar uma coisa úmida. Por exemplo... Não tem problema. Que coisa ela é seca e cozida quando você molhar, quando você colocar ela na água quente? Chocolate. Pode ser? Uma jalea, chocolate. Açúcar. Açúcar é uma coisa seca, mas quando você colocar na água quente, ela vai ficar líquida. Sim. O Alter Rebbe fala que tem problema aqui, no Shulchan ele fala que tem problema esquentar ou não? Não. Não. Afalpiche e Nimoach, mesmo que vai derreter, porque como no começo ele estava seco, não importa que depois ele fica líquido. Já no Sidur, vamos ver o que o Alter Rebbe fala no Sidur. E lê, por favor, o trecho do Sidur. Afalpi. Afalpi, Sheim Bishul, Achai Bishul, Bedavar Yavesh. A pesar de eso, no tiene cocción, no se cocina Novamente. en algo yabesh. מכל מקום? Sim. מכל מקום, אם חוזר בנמחה ממנו, כיצד יש בו משום בישול אחר בישול. בלחלוכית, המיחוי, בלחלוכית, המולכי עם היד סולדת בו. היד סולדת. Ou seja, im coisa venimche, se aquela coisa ela derrete, ktsat um pouco, yesh bo mishum bicho lachar bicho balachluchit amichui. Aquela parte que derrete, sim é considerado que ele está cozinhando no Shabbat, e mayat soleda de bo, se aquilo fica na temperatura de yad soleda de bo, de 40 a 45. Pela gente tzarich leizer meod. Tem que tomar cuidado, shelo leachem basar ofot sluim, carne ou ave assado. Como? Só um segundo. Achar bicho, belachlochit, amichui. E mayat soledet bo. Por isso tem que tomar cuidado, shelo leachem basar ofot sluim, não esquentar carne ou ave assada, ou mevushalim ou cozida. E mitchamem amor alanimchem. Vamos dizer que eles tinham uma gordura, aquela carne tinha uma gordura que ela era seca. Sabe quando está frio? Às vezes a gordura é uma coisa seca, uma coisa gelatinosa. Mas como? Sim. Vira uma gelatina. Exatamente. Aqui depende do tipo de gordura. Tem gorduras que até mais são realmente mais sequinhas assim. Quando você esquentar, é como uma manteiga, por exemplo. Então, uma coisa, a gordura pode ser como uma manteiga, está seca, está dura. Quando você esquentar, vai ficar líquido. Tem problema? Vechen, eu estou pulando um pouco algumas palavras. Aí ele fala, Mishum misur skila vekaret chas v'shalom. Se você fazer isso, tem um problema pela Torá. Skila, karet, chas v'shalom. Vechen shelo lishpoch beklirishon she'at soledet bol tzukar. Não jogar do klirishon she'at soledet bol em cima do açúcar. Você tem aqui o klirishon. O klirishon é o utensílio que estava no fogo.
ele cozinha pela Torá ou não, o Klirishon? Cozinha. Cozinha. Quando você despeja do Klirishon, vamos dizer, aqui você tem um copo e aqui você tem o açúcar. Clipar. Cozinha que daí clipa. O íro também, o que você despeja do Klirishon também cozinha um pouco, uma clipa, uma camada fina. Então diz o Alter Rebbe, você não pode pegar a coisa, vamos dizer, a coisa que estava aquecida no fogo, mesmo que já saiu do fogo, você não pode despejar em cima do açúcar, porque o açúcar, apesar que ele é uma coisa seca que já foi cozida, mas ele vai derreter. Tem uma machloket rishonim sobre isso. E o Alter Rebbe, ele inverte a opinião dele em relação ao que ele escreveu no Shulchan Aruch, ao que ele escreve no Sidur. Pelo que o Alter Rebbe escreve no Sidur, você poderia colocar o açúcar até no Klirishon próprio, você já tirou do fogo, você poderia colocar até dentro da panela o açúcar. Mas pelo que escreve no Sidur, não, mesmo no copo que você vai jogar a panela em cima também não. Mas o que eu entendo do Alter Rebbe, aliás, apesar que o Alter Rebbe não fala isso claramente, mas dá para entender. Vamos dizer que eu já joguei antes a água quente num copo. Agora, qual é o status desse copo? Quando eu jogo direto da panela para o copo, qual é o status desse copo? Klishene. Máxima do Alter Rebbe que no Klishene eu posso colocar açúcar? Ele falou de Klishene? Ele falou não. Ele falou você não pode despejar do Klirishon. Então máxima que pode ir no Klishene. Daqui eu entendo que se é Klishene não tem problema. Por quê? Apesar que ele falou que uma coisa seca, que ela derrete, tem problema de cozinhar no Shabbat, por que não teria Klishene problema? lo mevashel. Porque Klishene lo mevashel. A Gemara fala que Klishene não cozinha. No Klishene você pode colocar. Mas, Rabino, tendría que colocar primero el azúcar o el azúcar después de vertir en Klishene. Você fala que você está derramando agora direto da panela ou você está derramando de um copo para o outro? Como assim? Agora você está perguntando uma pessoa que vem derramar da panela para o copo? Direto da panela para o copo? Ou da torneirinha? Ou se ele tem aquele negócio elétrico? Ele tem a torneirinha... Não, estou falando do dibujo que você fez. Você fez um copo que está... Presta atenção, eu tenho aqui um copo. Aqui eu tenho meijam. Como se fala meijam em português? Sim, um boiler. Boiler de água quente. E aqui eu coloco o açúcar. E aqui eu despejo do boiler. Pode ou não pode? Não. Não. Mas, agora eu vou mostrar uma outra coisa. Eu tenho um copo que está vazio, ok? E aqui eu tenho um boiler. Eu despejo a água. E depois eu pego uma colher de açúcar. Claro. E coloco, não tem problema. Ou, vamos dizer que eu despejo aqui a água e aqui eu tenho outro copo. Eu coloco aqui o açúcar. E eu despejo desse copo para aqui, também não tem problema. Agora, despejar direto do boiler para o açúcar não pode. O Alter Rebbe fala no Sidur. No Shulchan Aruch ele fala que pode. Mas no Sidur ele fala que não pode. Porque apesar que é uma coisa seca, mas ela derrete como se fosse líquido. Agora, mas aí, Rabino, o dibujo que você fez, o terceiro copo seria Klishlishi. Exatamente. Mas eu estou falando de Klishene. Se você vai tirar açúcar no Klishene, pode? O que ele faz exatamente? Você tem o boiler, Sim. não? Tem um copo. No primeiro copo, eu vou pegar a água do boiler. Okay. Pego a água do boiler, eu posso tirar açúcar nesse copo? Sim. Pode ou acrescentar o açúcar nesse copo. Pode, não tem problema. Ok. Mas eu vou explicar já que pode ser que sim tem um problema.
Pelo que a gente está vendo no Alter Rebbe, aqui não tem problema, ok? Uhum. Mas ainda a gente não fechou. Pode ser que vai ter sim um certo problema, que aqui a gente vai entrar já numa discussão entre o Rabino Forcas e o Rabino Avishid. Ouviram falar do Rabino Avishid? Que ele é um rabino aqui em Israel muito conceituado. Ele é ele é dirige aqui o Mahon Halacha Chabad. É um Talmid Chacham muito grande. O Rabino Forcas também é um Talmid Chacham não muito pequeno, mas enfim, tem uma discussão entre os dois. Más cosas de Jajón. Sim. Ok, mas vamos agora explicar um pouquinho mais, já que a gente está entrando nesse assunto. O clichê. Vamos dizer que eu derramei a água no clichê. No clichê, a gente já estudou sobre o clichê, na verdade, os detalhes. Eu posso colocar lá, vamos dizer, um pedaço de tomate. Vamos dizer que eu tenho um prato que ele era o clichê, ou um pedaço de pão. A gente chegou a falar se pode ou não. Não, né? Pão no clichê, não, ainda não. Vamos falar sobre um tomate. Um tomate não está cozido. Eu tenho uma sopa. Vamos dizer que a sopa é clichê. Eu tenho um tomate. Eu posso colocar na sopa um pedaço de tomate? Assim, tá? Clichê? No clichê? Pode. Isso a gente já viu que não. É bom que a gente está reforçando isso. Vamos dar uma reforçada nesse ponto. Vamos dar uma reforçada nesse ponto. Não pode. Eu vou já mostrar. Um tomate clichê e você vai vertir água em cima do clichê. Como? Não, acho que depois que já está clichê, você colocar o tomate dentro. É isso que você falou, né? É isso. O problema é porque é uma coisa que a gente já viu. Vamos ver. Eu acho que a gente já estudou juntos. Os dois problemas de Derabanan do clichê, eu não expliquei isso ainda. Parece que ele está cozinhando e também porque Kalea Bichur, coisas que se cozinham facilmente. Ainda não expliquei isso? Ficou. Expliquei? né? Peixe salgado, né? Como? O senhor deu exemplo, não foi no gravo, deu exemplo do peixe salgado, por exemplo. Sim, sim. Né? Mas vamos reforçar isso exatamente. Verdade. Vamos dar uma reforçada. Vamos ver, só um segundo. Peixe ou carne salgada. Tá? Vamos ver qual safe era. Só um segundo. Vamos abrir aqui. Deixa eu ver. Basicamente, a gente tem dois problemas no clichê. Um problema é uma coisa dos sábios, ok? Que é Mirza e Kemevasha. Pode parecer que ele está cozinhando no Shabat. Vamos estar aqui. Onde está isso? Mala. Aqui.
aqui no Seif Yudalef. Ok, aqui então já é a partir do Seif que a gente vai continuar agora, a gente vai ver já a definição. Ok, diz o Alter Rebbe o seguinte, senhores. Diz o Alter Rebbe o seguinte. Veio mudar variavesh, uma coisa seca. Shelonit Bashel Mefna Shabbat, que não estava cozido antes do Shabbat. Eishorim Otobe Shabbat. Bechamin. Você não pode colocar uma coisa, vamos dizer, um tomate que não estava cozido antes do Shabbat. Você não pode colocar ele num lugar quente, mesmo que ele não vai derreter lá. Beklirishon. Se é no Klirishon, não pode. Hayav. É proibido pela Torá. O Beklisheni. Se é no Klisheni, Asun Lishrotó. Midivrei Sofrim e Pnei Shenire Kemevasha. Você não pode colocar no Klisheni, porque parece que ele está cozinhando. Você tem um Klisheni, que é um cli quente. Se você acrescentar lá uma coisa que não está cozida, vamos dizer um tomate, vamos dizer o que for, qualquer coisa lá, um pedaço de laranja, vamos dizer se é uma água quente. Um pedaço de laranja depende da intenção. A gente vai ver que não é tão simples. Vamos deixar com tomate. Diz o Alter Rebbe, vem no domínio. Eu já vou explicar por que tem diferença entre a laranja. Daqui um minutinho. Não, não estou achando aqui no... É no Yudalef, é isso? Yudalef. Vem no Domele Tavlin. Rabino, para ver se estou entendendo. Por ejemplo, tengo clirrizo, tengo un prato, o tengo un plato, una penela, no sé. O tengo tomate acá en el prato y el cliché y vierto el agua encima, ¿sí? Sim, aí não tem problema. Se você despeja do clichê em cima dele, não tem problema. Mas colocar ele dentro do clichê, a gente... entendi. Se eu coloco dentro do clichê, não tenho problema. Mas se está em cima do clichê, por exemplo, e eu vierto água, não tem problema. Se você inverter a água do clichê em cima dele, não tem problema. Se eu coloco dentro do clichê. Dentro do você clichê... joga a água do clichê na coisa. Sim, aí não tem problema. Mas colocar ele dentro do clichê, aí não pode. E o Alter Rebbe explica aqui uma definição importante, senhores. Veno domele tavlin. Isso não é igual a um tempero. Shemutalit nambe clichê. Tempero você sim pode colocar no clichê. Moshe itbaer, mipnei shatavlin asuile mateka kderá veno nele que me vacha. O tempero é uma coisa que todo mundo sabe que ele vem para dar gosto na panela. Você não coloca o tempero para cozinhar o tempero. Você coloca o tempero para dar gosto na comida. Se é no Klirishon, de qualquer jeito você não pode acrescentar nada, nem tempero, nem comida. O Klirishon, ele mevacha, ele cozinha. Ou mesmo despejar do Klirishon, você não pode despejar em cima do tempero ou do que for. Mas se é no Klishene, o Klishene não cozinha pela Torá. Todo o problema é que parece que ele está cozinhando. Mas se é um tempero, todo mundo sabe que você não está cozinhando o tempero, você está temperando a panela. Por isso, o tempero pode colocar no clichê. Por isso eu falei, se você coloca uma fatia de limão, por exemplo, dentro do clichê, o limão também ele vem tipo temperar o chá. Então talvez não tenha problema a princípio. Ou a laranja, vamos dizer, ele quer dar um aroma no chá de laranja, ele coloca um pedaço de laranja. Pode ser, aí tem que ver se é tempero ou não. O limão é mais claro que ele vem para temperar. Outras coisas já tem que pensar mais. E outra coisa também, líquidos também os sábios permitiram colocar no clichê, coisas líquidas. Não alimentos sólidos, mas coisas líquidas. Leite, por exemplo, também pode acrescentar no clichê. Leite e como se diz, e temperos. Líquidos tempero. E temperos. Ok. Aqui o Alter Rebbe fala que e colocar na sopa, vamos dizer, pedaços de alho ou de cebola.
Davar asuli tentam bakderam. O alho e cebola, eles são como tempero ou são como verduras que fazem parte do prato? Verduras. Isso não é uma coisa que está tão clara, certo? O tempero, vamos dizer, se é uma Pimenta. uma pimenta, tal, uma coisa assim, você vê que é tempero. Açúcar é tempero. Mas alho e cebola, ele fala que é tavlin, como tavlin, pode colocar no clichêne, apesar que o clichêne está quente. Veja me chama Stapek, tem opiniões que falam que tem uma dúvida em relação à cebola. Talvez a cebola é um alimento também que se cozinha naquele clichêne. Venagula é aquele, se costuma facilitar sem colocar a cebola e o alho no clichêne. O fala. Temperos pode colocar no clichêne. Cebola e alho também ele consegue como tempero. Líquidos eu já falei que também se coloca. Ok. Guilherme, Sim. desculpa, mas preciso perguntar, porque não me faz sentido. Se eu tenho um prato e Sim. coloco uma naranja, por exemplo, uma cáscara de naranja, Você coloca a laranja com qual objetivo? Para dar um aroma ou para fazer parte daquele prato? Vamos dizer que você tem uma compota de frutas que você derramou no clichêne e você quer acrescentar também laranja para a compota. Isso é claro que não pode ser clichêne. Você não pode acrescentar alimentos não cozidos no clichêne, porque parece que você está cozinhando. Se você vai acrescentar fatias de limão para dar um aroma, a princípio você pode se basear que isso é um tempero. Tempero, ele falou que pode no clichêne. Por eso no entiendo. Uno puede pinchar el limón dentro de una panela de clichén, mas si pego un copo con agua caliente a temperatura de Edinburgh y vierto en el clichén sobre el limón, no tiene problema. ¿Por qué? Não, eu falei que o limão, você fala em relação à laranja, você fala, porque o limão eu falei que você pode colocar também dentro do clichêne, a princípio. Baseado Tá bom, mas uma batata. Um tomate. Coisa, uma batata. Batata. Um tomate, uma batata. Sim. Porque não tem problema. Porque isso é uma coisa pelos sábios. Pela Torá realmente não faz diferença, mas pelos sábios, parece que ele está cozinhando quando ele coloca no clichêne, mas quando ele está derrubando para fora do clichêne, não parece que ele está cozinhando. Pela Torá realmente não tem diferença. Colocar dentro do clichêne ou derramar do clichêne é igual. Mas é um decreto dos sábios. Quando você tem um clichêne quente e você coloca uma coisa lá dentro, pode parecer que ele está cozinhando, exceto no tempero, que todo mundo sabe que as pessoas não cozinham tempero. Eles colocam tempero para dar um gosto na comida, não para cozinhar o tempero. Olha, vou poner um exemplo mais extremo. Tenho um pedaço de carne não cocinada, um pedaço de carne fria, cruda. Okay. Se eu pego esse pedaço de carne dentro da panela de clichêne, queria que me base. Sim. Mas se eu tenho num prato o pedaço de carne e vierto sobre o pedaço de carne água caliente, sim, a carne vai cocinar um pouco, vai ficar um pouquinho cocida. Sim, mas isso, a medida que a gente segue para cozinhar, a medida que os sábios falam. A gente não segue o que parece pela nossa noção, vamos dizer, instintiva, coisa assim, que parece à primeira vista. A gente segue aqui as regras que os sábios falaram. Mas aqui tem uma coisa sim ligada ao que você falou. Tem certas coisas que elas parecem claramente se cozinham, mesmo num utensílio mais para frente. Um exemplo que o Alter Rebbe traz é um peixe muito curtido, o Culhas hispanis, e qualquer clique que você colocava ele era chamado de bicho, porque ele era muito fácil de cozinhar. E outras coisas autoridades rabínicas falam hoje em dia também, aveia quaker ou um ovo cru. Essas coisas todo mundo vê que realmente não é feito de cozimento, mesmo com uma klishlish revi. Qualquer clique que for, enquanto está quente, você não vai poder acrescentar. Mas coisas normais, a gente rigora só dentro do clichêne, em geral, não mais do que isso. Agora,
Tem mais uma coisa ligada ao Klishene. Aqui no Seinfeld Beit, o Alter Rebbe primeiro entra numa outra polêmica. Uma coisa que a gente falou que não tem problema de uma coisa seca, não tem problema de cozinhar de novo, certo? Uma coisa cozida e seca, até mesmo no Klirishon você pode colocar. Mas vamos dizer que eu tenho uma panela com sopa, e essa panela de sopa, eu tirei ela do fogo, e agora é o Klirishon, e saiu do fogo, ok? E eu quero colocar dentro dessa panela um pedaço de pão. O pão é uma coisa cozida já antes do Shabat? Já. Sim. Sim. Já foi assado, tá? Como? Foi Já assado. foi assado, né? Para ficar virar pão. Exatamente. E é seco. Eu tenho aqui a panela, eu tenho aqui a sopa, eu quero colocar os pedaços de pão. Pelo que a gente tinha falado até agora, parecia que não teria problema a princípio. Uma coisa seca e cozida, você pode colocar até mesmo no Klirishon e não está em cima do fogo. Só que aqui nesse Seinfeld Beit, o Alter Rebbe entra numa outra polêmica. Será que uma coisa que foi assada, a gente pode cozinhar ela depois de ela ter sido assada? Ou ao contrário? E A gente sabe que uma coisa... né? Exatamente. A gente sabe que uma coisa que já foi cozida não tem como... Se ela é seca, não se cozinha de novo. Uma coisa que já foi assada não se assa de novo. Mas será que uma coisa que foi assada, ela pode, mesmo que ela é seca, será que ela pode ser agora cozida no Shabat? Por quê? Porque cozinhar não é exatamente como assar. Assar, o pão, quando ele é assado, ele é cozido sem líquidos, ele é assado. A sopa é um outro tipo de cozimento. Os dois são quentes, mas tem uma diferença entre assar e cozinhar. Não é exatamente a mesma coisa. Então, tem uma discussão entre as opiniões rabínicas e Rishonim se uma coisa assada, se eu cozinhar ela no Shabat, se é proibido ou não. Como a gente costuma rigorar nisso, o Alter Rebbe fala que a gente não vai colocar o pão dentro do Klirishon, aquela panela que estava em cima do fogo, a gente vai ver dentro agora. E até mesmo a gente também não vai colocar no Klisheni, um pedaço de pão. Também a gente não vai colocar no Klisheni. Vamos ver o motivo agora. Yesh mi sheomer, tem opiniões que falam, Seinfeld Beit. Shaf al pi shein bishul achar bishul bedavar yavesh, apesar que não é considerado cozinhar depois de cozinhar uma coisa seca, mikol makom, mesmo assim, yesh bishul achar afiá, tem o conceito de cozinhar uma coisa que já foi assada, ou tzliá, ou grelhada. Shafui ou atzalui, a coisa é assada ou grelhada, Imnetanó, se ele colocou a filo beodoloter, mesmo que ele estava quente, inclusive, não faz diferença, mesmo que ele estava quente. Betor klirishon, dentro de um klirishon, sheat soledet bom, estava quente, raio. Por essa opinião é proibido. Ele já foi assado, mas se agora eu cozinhar, é proibido. O lefizé, como? Se eu não me engano, acho que isso é só o Alter Rebbe, né? Os Ashkenazim facilitam mais, não? Aí eu já não sei. Eu acho. Não sei. O lefizé, de acordo com isso, gambe klisheni yesh lachmir midivrei sofrim. Mostra do Belemala. Também no klisheni eu não vou poder colocar o pão, como foi explicado antes. Qual é o motivo que eu não vou poder colocar o pão no klisheni? Nire kemevashel. Nire kemevashel. Mas aí que tá. Onde que vai ter Nire kemevashel numa afiá? Como que vai ter uma suspeita de mevashel? É uma coisa de afiar. Estranho, sim, né? Mas agora ele vai cozinhar. Antes ele era como uma coisa crua, ele cozinha, uma coisa assada, agora ele cozinha. Como tem pessoas que pegam, por exemplo, fazem tipo um kneidalach. Ele quer cozinhar uma coisa, pode ser uma coisa que já estava assada, um bolinho que estava assado.
Agora vai ficar bolinho de sopa. Ele vai cozinhar na sopa, fica com uma característica diferente. Antes era um bolinho assado, vamos dizer. Pode pegar um bolinho assado que se assou no forno, cozinhar na sopa. Agora fica bolinho de carne na sopa. É diferente do bolinho assado no forno. Bueno, le fui la lógica que está leyendo. Fico en duda. Sim. Por ejemplo, estoy pensando, ¿no? Una jalá en llave encima de la plata. ¿Cómo fue la plata? Plata. Sim. Uma chapa. Plata elétrica, nós estamos falando. ¿Va a poder colocar entonces una jalá? ¿O que mire que me vaya? Aqui você está entrando em outra questão. Pela regra que a gente está falando aqui, não teria problema colocar na plata, você fala, vamos dizer, uma plata elétrica, né? O de fuego. Como? O plata de gas, como fala? Com fogo. De fogo, do fogão. Aqui, pelo que a gente está falando aqui, não teria a princípio problema, mas eu já frisei no começo para evitar esse problema. Eu falei que o Klirish ele já tirou do fogo. Por quê? Porque os sábios falaram toda coisa que você vai colocar numa... Vamos dizer, agora você fala um fogo coberto por uma plata, vamos dizer, por um blech. Um fogo, vamos dizer, você tem a chama, e você está com um blech por cima. Os sábios proibiram você colocar nada em cima do lugar do fogo para não parecer que ele está cozinhando no Shabat. É outra ideia de não parecer que ele está cozinhando. Por isso, mesmo seguindo, quando você coloca halá em cima do blech, você não está cozinhando. É uma coisa assada, está continuando a assar ela. O blech ele não cozinha, não tem sopa. Ele é seco. Então, pela Torá não teria nenhum problema, mas pelos sábios, você nunca vai poder colocar uma coisa direto numa fonte de fogo para não parecer que ele está cozinhando no Shabat. Então, a gente tem que aplicar isso, vamos dizer, numa panela que já tirou do fogo, ou se em cima do blech tem uma outra panela e ele vai querer colocar em cima daquela panela, em cima do boiler, a halá, aí sim, a gente tem que ver se pode ou não pode. Se é uma coisa cozida já, você pode. Porque você não está cozinhando... Mas por isso perguntei, como acá está falando de varias veces, la halá no tiene nada lá, ya de varias veces. Aún assim seria que mire que me baixe, según vamos. Sim, mas você tem que ver a lei da... esse assunto de Nira Kemevashel, ele tem mais do que um ponto. Tem um ponto quando você coloca no clichê, parece que ele está Mevashel. Tem um outro ponto, outro ponto de parece que ele está Mevashel quando você coloca numa fonte de calor onde se costuma cozinhar durante a semana, no fogo, também Nira Kemevashel. Se você, qualquer coisa que você colocar no fogo, também é chamado de Nira Kemevashel. Já não tenho como poner em cima dele. É outro Nira Kemevashel, é mais uma coisa que parece que ele está cozinhando. Além do clichê, é uma coisa. Okay. Colocar no fogo é uma outra coisa também. Duas coisas proibidas pelos sábios. Não tenho como colocar em cima do blech halante. Em cima do blech, não. Não pode colocar nada no Shabat. Exceto se, vamos dizer, se colocar uma panela ao contrário, alguma coisa assim, em cima do blech. Aí você vai poder colocar em cima dessa panela. Alguma coisa desse tipo. Ou se você tem uma panela... É uma discussão que sempre tenho com meu chuveiro aquele. Agora, se é plata elétrica tem uma discussão. A gente ainda vai tratar mais detalhes. Se pode colocar... Sabe o que é plata elétrica para cozinhar, para esquentar no Shabat? Sabe do que eu estou falando, né? Aqui tem uma discussão, a gente vai, eu não vou falar hoje ainda, mas tem uma discussão sobre isso. Se você pode, por exemplo, colocar uma halá em cima direto na plata. Qual é a discussão? Durante a semana você costuma cozinhar na plata ou não? Uma plata elétrica? Não. Como? Ou ela é só para esquentar uma coisa que já está cozida? Nunca vi. Só para esquentar uma coisa cozida. Por isso tem opiniões que falam que você pode colocar. Não parece que você está cozinhando. Ninguém cozinha na plata. Outros falam, não, sim, tem lugares que se cozinham na plata. Tem restaurantes, tem lugares. Não é uma coisa tão clara que não se cozinha na plata. Às vezes talvez na casa judaica, cozinhando. de forma mais estandártica, talvez a maioria das pessoas não cozinham. Mas não é uma coisa tão clara. Tem lugares que sim cozinham na plata.
Então tem uma discussão, um lugar onde tem fogo, com certeza, lá você cozinha. Você nunca vai poder colocar lá uma coisa no Shabat, mesma coisa já está cozida. Uma plata elétrica tem uma polêmica. Em geral, se costuma rigorar, ok? A gente vai evitar de colocar direto na plata, mas se tem pessoas que colocam, você não pode falar que eles estão totalmente errados, porque tem opiniões que sim permitem. A gente ainda vai falar mais detalhes sobre isso na continuação. Depois eu podia voltar sobre o tomate no Clicheni? Ok. Ok. Então, aqui no Clicheni, a gente falou que o tomate não vai poder colocar. Por quê? Qual seria o problema de colocar pedaços de tomate na sopa que é Clicheni? Nira que levacham. Os sábios falaram nada, nenhum alimento você pode colocar no Clicheni enquanto ele está quente, porque parece que você está cozinhando, exceto o quê? Temperos e líquidos. Temperos, mas o tomate não é nem tempero nem líquido. Então você não pode colocar no Clicheni. Aqui o Alter Rebbe acrescenta mais uma coisa em relação ao pão. Aqui, né, no Seif, nesse Seif, ele acrescenta aqui mais uma coisa. Vamos ver. Veyesh mishem istapek, e tem aqueles que têm uma dúvida, vechoshesh, e tem um rashash de Chiyuv Hatat, gam beklisheni. Até mesmo no Clicheni, Shayat Soledet Bo, que ele está quente. Mipnei shesh dvarim rakim, tem coisas moles, shemit bashlim, gam beklisheni, que pode ser que eles se cozinham até mesmo no Clicheni. Vem lá no Bekim Bahem, a gente não é perito para saber. Vesheva gam alechem, talvez também o pão nikrarach é uma coisa mole, leinyan zeh. Para isso, o mitbashel gambe clichê shad soled bo, ele se cozinha através do clichê. Ou seja, diz o Alter Rebbe, fora o problema de colocar no clichê, o problema que a gente falou antes até agora é um problema dos sábios, que parece que ele está cozinhando no clichê. Fora isso, tem mais um problema. E aqui a gente tem uma dúvida até mesmo pela Torá. Por quê? Apesar que os sábios falaram a regra que o clichê não cozinha, mas isso quer dizer que normalmente o clichê não cozinha. Mas tem coisas que elas são muito frágeis e muito delicadas que eles sim se cozinham no clichê. Um exemplo a gente já falou antes, esse peixe Pulhas a Hispanis. Ele era muito delicado, mesmo o clichê, o clichlish, até esse peixe, ele cozinhava tudo. Mas aqui o Alter Rebbe fala que a gente tem uma dúvida, pode ser que qualquer coisa, a gente não sabe exatamente que coisa se cozinha, é delicado ou não, por isso a gente vai evitar de colocar qualquer coisa no clichê, porque pode ser que isso é kaleia bishul, pode ser que isso é uma coisa que se cozinha muito facilmente, a gente não sabe exatamente, exceto as coisas que os sábios falaram claramente que você pode colocar no clichê, e aí você sabe que não tem problema nenhum. Levado mitavlin, exceto temperos, sheitiro chachamim befeiros, que os sábios permitiram totalmente, claramente, litnam beclichene, colocar dentro do clichê, vechen maim veshemen, e assim também água e óleo, líquidos. Está trazido? Moshe itbaer, veodin shamash, assim também outros líquidos. Ok. Então, voltando em relação ao açúcar, se eu tenho colocar o açúcar no clerishon e já não está em cima do fogo, pode ou não pode? Seu Elial, colocar o açúcar não pode, certo? Não pode. Pelo Shulchan ou pelo Sidur? Como? Pelo Sidur do Alter Rebbe, porque diz que vai derreter, né? Vai derreter e vai ficar líquido. E até mesmo despejar pelo Sidur, mesmo despejar em cima do açúcar, água quente não pode. Mas se o açúcar estava no clichê, vamos dizer, ele despejou do boiler para o copo, pode agora acrescentar o açúcar, mesmo pelo Sidur, mesmo que estava quente? Pode.
Aí, apesar que o Alter Rebbe fala 2 problemas em relação ao clichê, um problema pelos sábios, Nira Kemevashlo, parece que você está cozinhando. Outro problema pode chegar até uma dúvida da Torá, porque tem certas coisas que são muito delicadas e elas se cozinham facilmente. Vem lá no Bequim, a gente não é perito para saber exatamente quem é quem, então a gente evita de colocar qualquer coisa no clichê, porque talvez essa é uma coisa delicada que se cozinha facilmente. Mas mesmo assim, açúcar eu vou poder colocar no clichê ou eu vou ter que evitar? Eu acho que pode, porque não é raqui, né, que cozinha facilmente, e não é uma... Mas a gente não é baqui, a gente não é perito para saber o que é delicado ou não. Mas aí então não pode colocar nada no clichê, então. Tavlin. O açúcar é um tempero. Temperos podem. O açúcar vem para temperar o corpo. Tá. Açúcar também é tempero, tá bom. Não tempero, então você pode. Mas ainda não fechamos, senhores. Se a gente agora olhar no Seif Yutet, se a gente pegar agora o Alter Rebbe no Seif Yutet, desculpa, Raf, Seif Raf. Até agora, pelo que a gente entendeu do Alter Rebbe até agora, eu posso, se eu tenho um boiler, vamos dizer, se eu derramar, eu não posso colocar o açúcar antes, mas se eu já derramei a água, agora a água é clichê. Eu posso agora acrescentar açúcar, açúcar é tavlin, açúcar é um tempero. Pode. Ou eu posso acrescentar leite, porque leite é líquidos. Líquidos eu posso colocar no clichê. Mas aqui a gente chega no Seif Raf. No Seif Raf a gente tem o seguinte, diz o Alter Rebbe, Ambati Shel Merchatz, um lugar de banheira de tomar banho, Sheimlea Maim Hamim, que está cheia de água quente, Afal Shei Clichê, apesar que é um clichê, Asur Learot Letochá Maim Tzorim, você tem uma mikve super fervendo, você não pode colocar água fria para resfriar o negócio. Shekeva Shachamin Shebaim Lerechitza, já que essa água foi colocada lá para se banhar, Minastam Hamin Meod, devem ser muito quente, o Mitbashlim Atzorenim Shemitarvim Bahen. E aí, se cozinha uma coisa que você coloca lá dentro. Ou seja, diz o Alter Rebbe no Seif Raf, se eu tenho uma banheira de água quente, uma mikve, que está muito quente, apesar que essa banho é clichê, antes a gente falou que eu posso acrescentar líquidos frios no clichê, que a gente falou no Seifim anteriores. Eu posso acrescentar líquidos ou temperos no clichê. Mas aqui ele fala no Seif Raf que eu não posso acrescentar água. A água também é líquido. Água para esfriar a mikve. Por que não? A água é clichê, a gente falou que pode acrescentar líquidos. Não tem problema nem de... Ele falou que não tem nenhum problema. Aqui ele fala que sim tem problema. Por quê? Ele fala que a bátia é muito quente. Como? Uma quantidade muito grande, né, de água. De água quente, né? Água muito quente. Daqui veio o Chai Adam. O Chai Adam, eu acho que ele era um misnaged. Essa alahá não é um hidush do Alter Rebbe. Isso já está escrito no Rambam. Essa alahá aqui do Ambati, se não me engano, a própria Gemara. O Chai Adam fala Yad Nichvit. Você tem duas coisas. Você tem Yad Soledet. O que é Yad Soledet? Yad Soledet é a água quente que varia entre 40 e 45 graus Celsius. Isso é Yad Soledet, que cozinha. Mas, diz o Hayadam, tem mais uma coisa, tem Yad Nichvit. Yad Nichvit é quando a água é muito, muito quente. Mesmo que é clichê, se está muito quente, aí a gente considera que ela sim cozinha ainda, como se fosse o próprio cliricho. Então, diz o Hayadam,
Se você, vamos dizer, despejou do boiler direto para o copo agora, essa água vai estar yad soledet bo 40, 45 graus, ou vai estar yad nichrit, vai estar super quente, quando você despeja do boiler para o copo. Super quente. Super quente é cliricho, ambate. A gente considera como cliricho. Quando falou clichene, quando ele está quente, mas não está tão quente. Se está quente a tal ponto que a pessoa nem consegue, mal consegue bichlal. E a tsoleda é que depois que ele coloca a mão, ele depois de um tempinho ele quer tirar, mas aqui ele mal consegue colocar o dedo de tão quente. Aqui você não vai poder colocar o açúcar, então. No próprio clirichon você pode colocar o açúcar pelo Alter Rebbe? Não. Não. E se está muito quente, em geral o copo de chá sim está muito quente. Então é como você colocar no clirichon. No clirichon não pode. Você tem que então despejar desse copo que você tirou do boiler e colocar num outro copo, que aí já é klishlish. Klishlish eu não sei agora, mas e aqui você vai colocar o açúcar. Pelo que o Alter Rebbe tinha explicado antes, no Sidur, pelo que a gente viu, você pode colocar no klishene, porque o klishene lomevash é um tavlin, não tem nenhum problema. Mas pelo Seif Haf, aqui ele tem mais um hidush. Parece que tem aqui um hidush. Se está muito quente o copo, volta a ser clirichon. Clirichon você não pode colocar nada. Os sábios permitiram colocar tavlin, tempero e líquidos no klishene, ou no clirichon. Se ele fala aqui no Seif Haf que o klishene está super quente, ele é como se fosse clirichon, já não pode colocar agora mais nada. Nem açúcar, nem tavlin, nem colocar o leite. Você quer acrescentar leite no Nescafé? Você tem que passar do boiler para um copo e do copo passar para outro copo. Exceto se não está tão quente. Se não está tão quente, se está meio morno, aí você pode colocar açúcar, mas que ainda está absoluto, bom, aí com certeza pode. Agora tem aqui uma discussão entre o Rabino Forkas e o Rabino Avishid. Isso que a gente está falando até agora é a opinião do Rabino Forkas, no livro dele, Shabbat Ka'alachá. Ele fala, Ambati mudou a Alachá, um copo de chá super quente, o Alter Rebbe fala, volta a ser clirichon. Já pelo Rabino Avishid, ele fala que não. Ele fala, você vê também pela ordem do Alter Rebbe, você vê o Alter Rebbe de repente agora só se lembrou de explicar isso. A gente já tinha estudado clichê mais em cima. Tipo, ele joga isso. O Chai Adam fala isso aqui. O Chai Adam é um misnag, okay? Sem desprezar, mas o Rabino Avishid fala que essa não é a ideia do Alter Rebbe. O Rabino Avishid, ele fala que como a Ambati ela tem muita água, quantidade muita de água, lá tem os sábios consideram como está cozinhando, etc. Não num copo de chá. Isso não é uma coisa que se aplica num copo de chá. De acordo com a opinião do Rabino Avishid, a gente vai seguir o que a gente tinha entendido no Alter Rebbe antes. E no clichê você sim pode colocar. O Alter Rebbe está falando isso aqui é uma coisa diferente. É uma ambátia, é um caso de um lugar que tem muita água, não um caso normal de clichê. Clichê, o Alter Rebbe já fechou em cima. Não é que agora ele se lembrou de explicar melhor o clichê. Isso aqui é um caso à parte, não tem nada a ver, de acordo com o Rabino Avishid, o que a gente tinha explicado antes. Por isso ele fala, você pode acrescentar, você derramou do boiler para o copo, você pode aqui acrescentar açúcar, o Alter Rebbe falou antes, temperos ou líquidos, você pode acrescentar no clichê. Já pelo Rabino Forkas, ele fala que o Alter Rebbe vai concordar com o Chai Adam, ele fala aqui que quando está muito quente cozinha, por isso como o copo de chá é muito quente, você tem que passar para um outro copo antes de acrescentar o açúcar ou o leite. Ok, a gente vai fazer... Sim? Uma consulta. No clichê, você fala de acrescentar o açúcar, mas se o açúcar está antes, tem o mesmo problema? Aí não tem problema. Despejar do clichê também não tem problema. Aliás, você está agora sem o microfone, sim? Você falou antes, não ouviram. Falou mais alguma coisa? Ok? Agora, só uma coisinha, você tem também... Mas no clichê a gente falou que não tem problema, certo? Tem alguns que rigoram. Eu acho que o Hazonish, que também era um pouco rabino meio um pouco misnag de Itaí, Talmid Chacham, Hazonish, eu acho que ele fala que você também não pode certas coisas colocar no clichê, como café, chá, porque o clichê ele cozinha essas coisas, café, chá pelo Hazonish, mas acho que a gente não costuma rigorar nesse ponto.
Klishlishi, a gente sim vai costumar facilitar. Tem Misnagdim que vão rigorar nisso também, mas a gente não vai rigorar nesse ponto no Klishlishi, exceto coisas que são claras que se cozinham no Klishlishi, que são quaker, ovo cru, essas coisas. Mas fora isso, a gente não vai rigorar tanto no Klishlishi. Sim, o que você quer falar? O sea, lo mejor, si quiero hacer un café en Shabbat para no entrar en más close y problema, es en el Kli coloco el azúcar antes de acrescentar agua, ¿no? Antes ou depois, no Klishlishi não faz diferença. Vamos então só fazer uma pequena pausa. A gente já volta daqui a pouco, mais alguns minutinhos para fazer um café. Aproveitar que agora não é Shabbat. Você pode fazer no Rishon até. Sem nenhum problema. Hanukkah não tem problema. Já consigo depois do intervalo, Rabino. Cheguei para o intervalo. Cheguei para o intervalo. Bateu meu recorde, Rabino. Preparou já o chimarrão, o café, o que for, ou ainda não? Não, bem. A gente vai agora trabalhar, tudo bom? Vai trabalhar com as nossas folhas de perguntas para tentar trabalhar melhor os nossos assuntos. Vamos pegar então as perguntinhas. Só um minuto aqui. Falar uma coisa racídica também. A gente já vai passar para as folhas de perguntas. A gente pode abrir. O que eu queria falar, uma ideia racídica que eu já contei, acho que uma vez aqui, sobre um dos Admorim de Gur, que tem em Israel uma Hassidut que chama Hassidei Gur, e ele tinha um Hassid que estava viajando para a Alemanha, um Hassid que ele era um businessman, que ele era fazer negócios, e o Rebbe falou para ele comprar para ele uma caixa de cigarros europeia que vende um tipo bom de cigarro, charuto, não sei exatamente, e vende lá na Alemanha para ele. Lembram dessa história? Não. Acho que eu ouvi aqui do Rabino Bistrisk, aqui de Tzfat. Então, esse Hassid, ele fez os business dele na Alemanha. Ele achou um pouco estranho. O Rebbe precisa de cigarros de qualidade boa, europeus e tal. Mas, se o Rebbe pede, a gente não discute, a gente faz. Mas, na verdade, quando ele chegou na Alemanha, ele acabou esquecendo. E ele já tinha voltado para Israel, acho. Ele ficou meio assim, sabe? Poxa, esqueci de fazer pedido pessoal do Rebbe e tal. Mas, tem aqui a loja do... Como se chama? Do... Portador. Como se chama? Do... Como é que tem lá no... Frutari. Tem o Duty Free lá no negócio. Duty Free, sim. E lá tinha essa marca que o Rebbe tinha pedido para ele, aquela marca alemã. Ele comprou, ficou satisfeito que ele conseguiu fazer o pedido do Rebbe. E ele trouxe aquilo para o Rebbe de Gur, aquela caixa de cigarro, quando ele chegou da viagem. O Rebbe pegou a caixa e começou a olhar. Ele perguntou para ele, onde você comprou essa caixa? Aí ele ficou todo sem graça, assim. Ele falou, teve que falar a verdade, eu esqueci, comprei aqui. O Rebbe falou para ele, você acha que eu precisava do cigarro? Eu queria que quando você estava lá no estrangeiro, que você lembrasse de mim. Ok. Muito bom. Muito fofo. Una pregunta. Próxima semana, dado que aquella noche no estudia, ¿cómo va a hacer? O que tem é a noite que não se estuda? Então. Aham. Nem sabe, é verdade. Vamos jogar xadrez pelo Zoom. Curso de xadrez. Quem passa o curso? Eu vou passar aí para mais uma pessoa aqui. Nossa, a gente vai ver, vamos discutir isso. Bom que você fala, eu não tinha percebido também.
Também não. Ok. Vamos ver agora a pergunta número 18, que a gente não viu ainda, né? Não. Okay. Só uma perguntinha antes de mais nada. Seu Elial, concluindo tudo que a gente viu no Alter Rebbe, em relação ao Klisheni, quais problemas a gente pode encarar chegando no Klisheni? Se você tem, vamos dizer, você derramou do boiler pro copo, isso é um Klisheni, que tipos de problemas pela Alahá do Shabbat você pode ter lá? Pode ter... Você pode falar um número de problemas antes de começar a citar os problemas. Qual, de forma numérica, qual o número de problemas pode ter? Número de problemas? 3, 4? Bom, vou numerando os que eu me lembro e vamos ver. Eu tenho o Nire que Bishul. Kalei Bishul, você fala? Não, é Nire que Bishul. Nire que Bishul. Nire que Bishul, um problema dos sábios, parece que ele está cozinhando no Shabbat. Que mais? Os Dvarim Murakim, que podem ser cozidos, né, nesse Bishul. Kalei Bishul, coisas que se cozinham muito fácil, que a gente não é perito para saber quem é quem. Por isso pode ser que é uma coisa que se cozinha fácil, a gente vai evitar de colocar no Klisheni. Um exemplo que o Alter Rebbe falou é em relação ao pão. A gente vai evitar de colocar o pão no Klisheni. Eu não estou me lembrando mais, não, Ed. Quem sabe mais um problema, se tem ou não. O tomate também é Nire que Bishul, né? Nire que me vash vai caler a bichula, as duas coisas que o senhor falou. Pode ser, parece que ele está cozinhando. Por isso, talvez é uma coisa que se cozinha facilmente. A gente não é perito para saber o que se cozinha facilmente ou não. São os dois problemas. Tem uma discussão entre o Rabino Avishid e o Rabino Forkash, e tem um terceiro problema. Ou seja, dois problemas tem com certeza, uma discussão entre esses dois rabinos se tem um terceiro problema. De acordo com o Rabino Forkash, tem mais um problema. Se a água estava muito quente, não somente não somente 40, 45 graus. Se a água, vamos dizer, ele acabou de derramar do boiler, a água estava fervendo no clima. Aí você não pode jogar nem líquido. O Rabino Forkash compara isso com o que o Alter Rebbe escreveu no Seif Hav, em relação ao Bati, que é uma coisa que a água estava muito quente, ela sim cozinha como se fosse Klirishon, como se fosse o próprio Klirishon, que é totalmente proibido. Já o Rabino Avishid, ele fala que o Alter Rebbe está falando só de um lugar que tem muita água, como um lugar de banho, não está falando um copo de chá. Um copo de chá pelo Rabino Avishid, mesmo que está muito quente, não faz diferença. Pelo Rabino Forkash, sim faz diferença. Seria um terceiro problema em relação ao Klisheni. Pelo Rabino Forkash, 3 problemas. Pelo Rabino Avishid, só 2 problemas que a gente falou antes. Ok. Agora, aqui, em relação à pergunta número 18, Seif Yudalef. O Beyavesh, esquimo, numa coisa seca, esquimo cola Rishonim, concordam todos os Rishonim, se é uma coisa seca, tem que acrescentar aqui, e que já estava cozida antes do Shabat, ou não antes do Shabat, já estava cozida, uma coisa seca que já estava cozida, esquimo, e cozida aqui quer dizer não somente um terço ou meio, já estava cozida até o final, certo? A gente comentou aqui na pergunta 12, eu sei, Fiudo, já estava totalmente cozida e era seca. Todos os Rishonim concordam que não tem problema de aquecer aquilo no Shabat. Vechem pasaka Admor Azaken, assim também falou Admor Azaken, se a coisa estava seca. Mas aqui o Alter Rebbe frisa totalmente seca, não tinha em Shum Rotev, não tem nenhuma umidade. Outras congregações não rigoram tanto nisso. O Alter Rebbe frisa seca sem, não somente que era basicamente seca, mas era realmente seca, que não tem uma camada de umidade em cima dela. Bitnai Kemovan, com a condição, obviamente, o Shekvar, que já estava cozido antes do Shabat, estava cozido até o final. Veim Zedavar Avesh, mas se é uma coisa seca, Aval Ksheit Hamem Yelach, mas quando você aquecer aquilo, ele vai ficar líquido de volta. Por exemplo, açúcar
Talvez a manteiga também pode ser um exemplo. Ok. Esse é um quarto problema, então, né, Rafa? Eu esqueci de falar também, né? As coisas que derretem, né? A coisa que derrete não está ligado com o clichê. Isso que o Alter Rebbe fala, o problema é uma coisa que derrete ou dentro do Klirishon, ou quando ele despeja do Klirishon, não no clichê. Clichê não cozinha. Clichê só tem um decreto. Mas se tiver uma Kalei quantidade Abichulo, o senhor fala que talvez é uma coisa que se cozinha facilmente, a gente não é perito, mas os sábios falaram claramente que temperos ou líquidos não tem problema no clichê. Todos os problemas que a gente falou em relação ao clichê, os primeiros dois problemas, fora a discussão do Rabino Avishi e do Rabino Forkas, o Nira Kemevash ou Kalei Bichul, isso não tá falando sobre temperos ou líquidos. Você pode acrescentar temperos ou líquidos. Açúcar é um tempero, você pode acrescentar no clichê. Só se o copo estava muito quente, fervendo, aí entra na discussão entre o Rabino Forkas e Avishi, se esse copo fervendo é como se fosse Klirishon. Klirishon você não pode colocar, nem tempero também não pode colocar. Isso o Rabino Forkas fala, se o copo de chá você tirou do bolo e estava super quente, tem que passar para o Klishlishi antes de colocar o açúcar. O Rabino Avishi fala, não. Klishene, você pode acrescentar temperos. Pode acrescentar o açúcar. Isso que o Alter Rebbe fala, a discussão entre o Alter Rebbe, entre o Sidur e o Shulchan Aruch, é em relação ao Klirishon, o Iru e Klirishon, quando despeja do Klirishon, não em relação ao Klishene. Veio da varia ver se é uma coisa seca, mas quando ele esquentar aquilo vai ficar líquido. O Shulchan Aruch fala que tem problema de bicho ou não? Não. Não. O Shulchan Aruch fala que não. Como agora é seco, mas que vai derreter, ele pode até mesmo despejar em cima dele, ou mesmo colocar dentro do Klirishon, também pode. Pode colocar o açúcar dentro do Klirishon, que saiu do fogo, pelo Shulchan Aruch. Já pelo Sidur, tem problema. Ele fala que é chamado que tem problema de cozinhar, por isso você não pode colocar nem dentro do Klirishon, nem despejar do Klirishon. Você pode colocar, a princípio, o açúcar, vamos dizer, dentro do Klishene. Aí já não tem problema. Açúcar, vermelha, açúcar e sal. Ok, depois de toda a polêmica que a gente falou, estava muito quente, etc. No final, a coisa mais certa vai ser colocar no Klishlish, ok? Se for o Klishlish, você vai sair da obrigação por todas as opiniões. Mas o que acontece? Na prática, então, eu posso colocar sal, vamos dizer que eu quero rigorar nisso, colocar no Klishlish açúcar, sal. Vamos dizer, se eu tenho um prato de sopa, eu posso então colocar sal ou não? No Shabbat. Pode. Em qual clipe, desculpa? A gente costuma rigorar no Klishlish para sair de todas as dúvidas? Sim. Eu posso colocar no meu prato de sopa o sal? Ou pedaços de pão? A gente ainda não concluiu muito. Vocês lembram a Alahá? O Alter Rebbe falou que kaleabish, o pão, ele era assado, agora vai ser cozido. A gente não pode cozinhar o pão. Ele falou que não pode colocar nem no Klishene, porque talvez o pão é uma coisa que se cozinha facilmente. Na prática, se eu tenho um prato de sopa, eu posso colocar pão dentro ou não? Pode. Por Pode, quê? porque é Klishlish já. O prato de sopa, em geral, vai ser Klishlish. Porque como? Você tem a panela... Está na sopa, tá no fogo, aí você passa para uma sopeira, da sopeira para o teu prato. Você passa para a sopeira, e da sopeira você serve para o prato. O prato vai ser Klishlish. Então você pode colocar no prato. Estou rindo porque tem mais uma discussão aqui que eu vi entre o Rabino Avishi e o Rabino Forkas, não sei se eu já estou exagerando hoje em relação a isso. Manda, por favor. Manda. Um já comeu na casa do outro? Esse é o tempero. Se você tem a panela, vamos dizer que você quer que a sopa fique super quente, vamos dizer que é no inverno, e você serve a sopa, você quer servir na mesa direto da panela. Quando você passa para a sopeira, às vezes ela perde um pouquinho do calor.
Você quer da sopeira, então seria problemático, certo? Você vai ter o clichê, quando você é na família, nem todo mundo vai tomar cuidado de não colocar pão na sopa, nem todo mundo vai tomar cuidado de não colocar sal. Você quer servir a sopa no Shabat de forma que não vai ter problemas de halakha. Então, a princípio, o que a gente está falando agora, se você quer servir direto, não usar a sopeira, você trazer a panela para a mesa e servir direto para o prato, a princípio o prato seria qual cli? Clichene. Então não seria muito bom. Clichene vai ser se alguém colocar pão, se alguém colocar sal. Na verdade, tem machloikas, né? A gente até viu isso quando a gente estava bastante falava se a gente pega aquela concha, a colher, a concha, exatamente. A colher, a concha, né? Mas tem a concha. Se ela não está mergulhada, lá o tempo todo, poderia talvez você considere, se você usa só para servir e tira rápido assim, você poderia considerar ainda ela clichene, né? Exatamente, tem a concha. Tem a concha. Com isso, o prato seria já clichlish, o nosso. Aí, de qualquer jeito, o prato será clichlish. Você tem agora, se o cara pega e vira você tem assim, a panela que é clirishon, você tem a concha que é clichene, e mesmo que você servir direto da panela, ainda assim o prato vai ser clichlish, e ainda assim você não vai ter nenhum problema no Shabat de servir direto da panela e colocar o pão para o prato, etc. Mas aqui tem uma discussão entre o Rabino Avishid e o Rabino Forkas, se a concha a gente facilita nisso ou não. O Rabino Forkas aqui ele facilita, aqui é o contrário, né? Antes o Rabino Forkas estava rigorando, aqui o Rabino Forkas está facilitando nessa questão. A gente pode se apoiar na concha para facilitar e considerar o prato como clichlish de qualquer jeito. Mas o Rabino Avishid, daquele rigora, ele fala que a gente não se apoia nisso na concha. Por isso, pelo Rabino Avishid, para você evitar qualquer problema de Shabat na sua mesa, você tem que passar da panela para a sopeira, e da sopeira vai para o prato, aí é clichlish lemeadre, mesmo de acordo com o Rabino Avishid. Já se você pegar com a concha direto da panela para o prato, pelo Rabino Forkas, ele considerou isso como clichlish meadre, pelo Rabino Avishid, ele rigorou nisso. Então, você falou que sal também no clicheni também seria problema? A gente rigora também para colocar no clichlish. Mas sal não é então tavlinim? Eu não entendi também muito bem por quê. Eu vi no livro do Rabino Forkas, eu vou tentar verificar de novo. Eu vi agora parece que ele fala que o sal, apesar que é tempero, ele fala para colocar no clichlish. Não ficou parece que ele tem uma propriedade, ele tem uma propriedade de bicho muito rápido. Pode ser, eu não lembro exatamente, eu não entendi o motivo, para falar a verdade. Eu vou verificar de novo. Mas ele fala lá para colocar no clichlish. Eu acho que é uma coisa assim, acho que é uma propriedade particular dele. Pode ser ligado quando tem neve, né? As pessoas se jogam sal para derreter. Eu acho que ele tem um coa muito forte de bicho. Sim. Eu acho que é uma coisa mais ou menos assim. Ok. Pode ser, tem que verificar de novo. Seu Elial, pergunta 21, por favor. Então, só uma coisa, Rabino. Então, Sukkar e Mela ficou... A gente rigora no clichlish, na verdade. Okay? Apesar que, pelo que o Alter Rebbe fala no Sidur, pelo menos o açúcar a gente pode colocar no clichene, porque ele é um tempero. Mas como entra na questão que talvez o copo está muito quente, etc., pode ser que tem que rigorar. A conclusão é procurar rigorar no clichlish, na verdade. Ok. Dag Kuleis Aspanin. É aquele peixe salgado, né? Sim. É considerado um davar rak, né? Que cozinha facilmente, então não poderia colocá-lo no clicheni. E aqui, mesmo no clichlish, mesmo vários kelim, todo o tempo que a água está quente e absoluta, bom. Mesmo que ele passa clichlish, a gente facilita em coisas que não são óbvias que elas cozinham no clima. Mas uma coisa que é óbvia, que é o pulhas a Spani, esse daqui a gente rigora até mesmo no clichlish para cima. Todo o tempo que a água está quente, a gente vai ter que rigorar. Faz mais um, seu Elial, 22. Learot Nikifeni
Quaker. Ah, sim, quaker. Aham. Também é uma coisa que cozinha, vira mingau rapidamente também, né? Não pode também. Não vamos. Vamos evitar. Também não é só Rigor igual também, então. Como colhas a Espanha? A mesma coisa ovo cru também. A gente Aham. vai evitar, em todo tempo que a água está quente, mesmo que é clichlish e revia, a gente não vai colocá-la. Jonathan, por favor, 23. Seafood bait, האם será que יש בישול, que tem cozinha בכלי ראשון אחר אפייה וצליעה? Será que se cozinha depois que já assou e fritou? Não. Lemachal, lechem. Afiar é assar e desliar é grelhar. Grelhar no fogo. Então. Grelhar ou... Sim. Eu falei ao contrário? Você falou que é fritar. Ah, não. Então, lemachal, exemplo, lechem, um pão, a gente rigora, porque ele cozinha, a gente acredita que sim, tem bichul depois de afiar. Colocar o pão numa sopa, vamos dizer, e cozinhar o pão que era assado, vamos dizer, levar ele agora a uma situação de cozinhar através que você acrescenta ele, vamos dizer, numa sopa, por exemplo. Será que tem problema ou não? יש בזה מחלוקת. Uma machloket, uma discussão, לכן, por isso, lemais, na prática, lechatchila asur afilo klisheini. Então, esse clichê. Mesmo em klisheini, o bidevet klisheini pode. Até clirishon, meu autor fala. Mesmo que ele colocou por engano no clirishon, Bedieved, a gente se apoia na opinião que não tem cozimento depois que de uma coisa foi assada. Clirishon ele cozinha, mas Bedieved, o pão já estava cozido, já estava assado. Tá certo. Na sopa, está cozinhando. Tem uma discussão. Lecatrila a gente rigora mesmo no clichê. Bedieved a gente permite, mesmo que ele pôs por engano o pão dentro do clirishon, também a gente vai permitir Bedieved. Agora, Lassim Lechem Bemarak, se eu quero colocar um pão numa sopa, Beklisheini, dentro do clichê, ou seja, um prato que ele era clichê. Que não é, vamos dizer, um prato, vamos dizer que ele derramou direto da sopeira. Em geral, no nosso prato, pelo menos pela opinião do Rabino Forcas, o nosso prato vai ser sempre clichê. Não vai entrar nesse problema. Porque você tem pelo menos a concha. Fora isso, você tem a sopeira no meio. Se você tem a sopeira, mesmo o Rabino Avishid, todo mundo vai falar que o nosso prato de sopa é clichê. Então não teria nenhum problema. Mas clichê, vamos dizer, por exemplo, ele jogou direto da panela para o prato, assim, despejou a panela em cima do prato. O prato aqui é um clichê. Você tem um rashash de Rabaná, você tem um problema dos sábios. Qual é o problema dos sábios que você tem aqui? Talvez ela vai cozinhar. Mirza Kemevashel, parece que ele está cozinhando. Os sábios decretaram não acrescentar nada no clichê, porque parece que a pessoa está até cozinhando, apesar que ele não está cozinhando. Fora isso, você tem um rashash de Oraisa. Você tem um problema pela própria Torá Belechem, num pão. E assim também, Bechol Davar, qualquer coisa você tem esse problema. Qual é o problema pela Torá? Uma dúvida, não é que você tem com certeza, mas... Mas aqui não? É clichê, a Gemara fala que clichê não me vacha. Não me vacha. Mas mesmo assim, qual é o problema? Que tem coisas que são delicadas, tem coisas que sim. Isso que a Gemara fala que clichê não cozinha, isso é a regra. Mas essa regra não é uma regra absoluta. Por exemplo, você tem um peixe curtido, ele sim cozinha no clichê. Ou seja, tem coisas delicadas que elas sim se cozinham no clichê. E a gente não é baqui, a gente não sabe exatamente. Se é quaker, a gente sabe. Se é ovo cru, a gente sabe. Se é peixe curtido, a gente sabe que não pode. Mas outras coisas, tomate, sei lá o que, a gente não sabe se cozinha pão. Não dá para saber. Por isso a gente rigora. Por isso mesmo no clichê, a gente vai evitar de colocar pão ou qualquer outra coisa
que tem problema de bicho, exceto temperos e líquidos, que a gente já falou antes que não tem problema no clichê. Sábios não decretaram nem sobre temperos, nem sobre líquidos. Por isso a gente tem um rashash. O que a gente completa aqui nessa frase? O fato de que tem coisas que se cozinham facilmente, kalei bichu, e como a gente não é perito nisso, a gente rigora no pão ou em qualquer outra coisa, exceto temperos e líquidos. 26. Aim bederach klal, será que normalmente, beshulchan Shabbat, na nossa mesa do Shabbat, nichnassim lechol hachashash, entra nesse problema de colocar o pão, porque ele se cozinha facilmente, porque tudo isso? Não, porque a gente já coloca a sopa, o pão na sopa que já está no klishlish. Em geral, na nossa mesa do Shabbat, a sopa já está no klishlish. Então já não tem nenhum problema. Teve café, chá e café. Também aqui a gente pode entrar, apesar que eles podem ser considerados a princípio como temperos, você poderia colocar no clichê, mas de novo entra aquele problema, se o copo está muito quente, pelo Rabino Forkas entra no problema do ambate, então também a gente vai procurar fazer no clichê, para sair por todas as opiniões. Café instantâneo aqui no caso, né? É tanto instantâneo, tanto o turqui também. A gente vai fazendo clichê. Não pode fazer com o coador, né? Com o coador não pode fazer. Né? O coador entra no outro problema. Também o saquinho de tei também tem que ver como tirar, como não tirar. Isso a gente vai explicar ainda no próximo capítulo, e o Tet, Shin e o Tet. A gente vai entrar mais nesses detalhes que vocês estão... Na dúvida, toma vodka e come Eirin. Como? Aqui em Israel eles não comem café, né? Eles têm um café aqui diferente, que Sim. você coloca dentro da água e toma tudo. Café turco, né? Café turco. É preparado de forma diferente. Mas sim, tem um problema no Shabbat de... Não está ligado com cozinhar de forma direta, mas tem realmente um problema de filtrar. Tem um problema também como o saquinho de chá, tem que saber como tirar de dentro. A gente vai explicar isso na continuação. Depois você tem Tzliav afiar achar bishul, ou seja, aqui seria a situação contrária. O quê? Grelhar e assar. Depois que ele cozinhou, ou seja, você tinha uma coisa cozida e você vai, vamos dizer, você tem uma batata cozida, vamos dizer que o Shabbat, Lag Bomer caiu em Shabbat. Ok? Obviamente você não vai fazer batata na fogueira, no Lag Bomer, porque é Shabbat. Hasbe Shalom. Mas vamos dizer, se eu tinha uma batatinha cozida antes do Shabbat e estava seca, eu posso colocar perto da fogueira que estava acesa antes do Shabbat, para a batatinha ficar meio grelhada pela fogueira? Não. Ela já estava cozida e já estava seca. Sim. Pelo pronta? que a gente viu até agora, mas aqui a gente entra no Seifield Gimel. O que você queria falar? Não seria quase um clirichone isso aí, né? Botar direto no fogo? Não, mas ele dá uma certa distância um pouco. Não uma mais em cima, ele dá de forma um lugar onde que não se dá para cozinhar normalmente durante a semana. Se dá para cozinhar... Ele afasta um pouco da fogueira, vamos dizer. Se é para cozinhar, se está de longe, não tem problema, porque eu me lembro que a gente não estuda isso agora, mas acho que eu me lembro de ter estudado que Beit HaHoref não tem Nira Kemevasha, se eu não me engano. Sim, então essa programação de Nira Kemevasha não tem, mas aqui entra num outro problema pela Torá. Vamos ver. Seifield Gimel. O Lefi Asvará Rishoná, pela primeira opinião, Sheesh Bicho Lacharafiá, que você cozinha depois que você já assou Vitzliá. Esgal que na Fiá Vitzliá Achar Bichul. Também tem o contrário. Você não pode assar uma coisa que já foi cozida antes do Shabbat. A batata foi cozida ou grelhada antes do Shabbat? Cozida. Cozida. Você não pode grelhar no Shabbat
uma coisa que já foi cozida antes do Shabat. Entendi. Uma coisa que já foi cozida. Assur nitlo belorot, é proibido você colocar ele sem líquidos. Samur laesh, perto do fogo. Se ele vai se esquentar, ele pode se esquentar até que a água até que vai ficar quente lá. Mas se essa batatinha, vamos dizer, uma sopa, e tinha a batatinha, e vamos dizer que a sopa ainda estava um pouco quente, pelo Alter Rebbe, se estava morna, tem problema de cozinhar no Shabat? Quando você esquenta mais uma coisa que já estava um líquido, que já estava morno? Não. Não. Então, se ele colocar com a sopa, que estava um pouco quente, perto da fogueira, ele vai continuar aqui aquecendo a sopa. Aqui você não está grelhando a batata, você está continuando a cozinhar. Já estava cozido antes do Shabat. Ele quer esquentar um pouco mais ou continuar quente. Mas se ele colocar a batatinha sem líquidos, a batatinha que antes estava cozida vai acabar ficando meio grelhada. Então não pode. Mas se era uma batata que já foi grelhada antes do Shabat, ele quer colocar perto da fogueira, também pode, porque não existe grelhar depois que já foi grelhado. Mas se a batata era cozida, ele vai colocar perto da fogueira, ela vai ficar assada, aí já entra nesse problema. Ok, vamos então preencher isso. Você assar ou cozinhar depois de cozinhar, por exemplo, uma batata que foi cozida, colocar ela perto um pouco de uma fogueira. Então, apesar que a batata era seca e cozida, não vai poder, porque uma coisa que já foi cozida, se ele colocar perto da fogueira, agora vai ficar grelhada. E a gente não grelha no Shabat uma coisa que já foi cozida. Como a gente não cozinha uma coisa que já foi assada ou grelhada, a gente não assa uma coisa que já foi cozida. Também o contrário, também a gente não vai fazer. Ok, agora a gente pega a folha nova de perguntas. Folha nova. A Meguice. Eu acho que eu já tinha Meguice na folha anterior, mas aqui eu trouxe de volta porque lá estava muito resumido. Ok, não sei, uma das folhas anteriores eu tinha trazido a pergunta de Meguice. Acho que foi talvez até na primeira, pode ser. A primeira folha de Shinyotret. Acho que eu já lembrei o assunto de Meguice, mas eu falei lá muito curto. Então eu trago aqui nessa outra folha. Ok. Vamos ver o que a gente tem aqui. Aqui, 23. Na página nova, pergunta 23. Página 4. Pergunta qual é Shinot Redalet. Pergunta 23. Hashlamah ledin Ambat, completando a lei de Ambat que a gente comentou. Esse negócio de mikve quente, que tem água quente lá e tal. O seguinte. Admor Azaken katav basidur. O Rebbe escreveu no sidur dele, legabei sucar, em relação ao açúcar. Afsheavesh, apesar que o açúcar é uma coisa seca, o mevushal, e o açúcar já foi cozido no Shabat, a produção do açúcar, através que se cozinha a cana de açúcar. Vessal kadata ramin, eu poderia pensar, sheyemutar na filo bekli, eu posso colocar o açúcar até mesmo no kli, se é uma coisa seca e cozida, eu posso colocar até mesmo no kli lishon. Poderia pensar que eu posso colocar até mesmo no kli lishon. Você poderia pensar. Shelo omed alesh, que não está em cima do fogo.
Isso o Ravamina, eu poderia pensar. Kamash fala na Alter Rebbe, nos ensina Alter Rebbe no Sidur, que no Klirishon, ou jogado Klirishon, eu não posso. Por quê? Apesar que é uma coisa seca e cozida, o que o Alter Rebbe nos ensina no Sidur, porque eu não posso? Porque é uma coisa, no Klirishon ou derramar no Klirishon em cima dele. é uma coisa que derrete. Porque ele derrete, ele fica líquido. Líquido não pode esquentar. E de acordo com o Sidur, uma coisa que é sólida e fica líquida, considerada como líquida, não posso colocar no Klirishon, não posso despejar do Klirishon em cima do açúcar. Omnam, porém, mevinim Alter Rebbe, shepshita, que é claro, shemutar latet açúcar, que eu posso colocar o açúcar no Kli, Sim. Sheni. Kedin kol, como a lei de todos os temperos, eu posso colocar no Klisheni. Vechen halav, também no Klisheni, eu posso acrescentar no meu copo de café do Klisheni. Eu poderia acrescentar um pouco de leite. Kedin, como a lei dos líquidos, que pode acrescentar no Klisheni. E temperos, açúcar, o leite. A Hadmor Zaken, porém, o Alter Rebbe, traz na conversação, no Seif Haf, Dinambati, a lei de uma mikve, um lugar de tomar banho muito quente. Lá ele fala que se a água está muito quente, é Klirishon, é como se fosse Klirishon. Se o Klisheni estava super quente, é como se fosse Klirishon. No Klirishon você não pode colocar nada, nem tavle, nem líquidos. No Klirishon você não pode colocar açúcar, você não pode colocar leite, você não pode colocar nada no Klirishon. Uhum. O Mizem viu a Rav Forkas dessa lei do Ambati, entende o Rabino Forkas? Se eu tenho um copo de chá que está super quente, que eu tirei do boiler, pelo Alter Rebbe, é como se fosse Klirishon, não posso colocar nada. Aval Rav Avishid, já o Rav Avishid, ele fala... Isso que o Alter Rebbe fala é só num negócio de tomar banho que tem muita água quente, não num copo. Num copo não existe isso. Existe só o que o Alter Rebbe falou no começo. Por isso, mesmo que estava muito quente, você pode colocar açúcar e leite dentro daquele copo. Aqui eu falo, Leanil Dati, pela minha opinião modesta, já que tem discussões aqui e nem sempre se lembra todos os detalhes, eu dou aqui a ideia, Leistadel, a guia sempre é melhor colocar Lekli Shlish, para evitar, a pessoa lembra, não lembra, qual caso, etc. Shaz Shar, que aí com certeza, se você colocar no Kli Shlish, não vai ter nenhum problema sempre. Exceto no que é elevado, exceto que problemas pode ter mesmo no Kli Shlish? Varim Rakim. Varim Rakim, que você tem certeza que é mole, como o peixe curtido, como ovo cru e como aveia quaker. E mais uma coisa que pode ter ainda problema no Klishlish, que eu não vou explicar nessa aula, a gente vai explicar na próxima aula, é uma coisa chamada de gush. Uma coisa que ele é uma coisa sólida, massa, quente. Tem opiniões que falam que até mesmo no Klishlish aquilo continua cozinhando, mas isso a gente vai ter que deixar para a próxima aula, que não vai ser com certeza, se o Mashiach chegar talvez, mas não na próxima quinta, a gente tem que ver quando vai ser. Ok. Então tá bom, senhores? Eu queria... Você consegue só dar uma lida rápida nessa última loja que a gente... Essa Gimel, uma passada rápida aqui? Sim. Pode ser? Sim. O Lefis Vararishonah, pela primeira opinião, Shesh Bicho Lacharafia, que tem a ideia de cozinhar uma coisa que já foi assada, vetzlial, grelhada, a mesma coisa na direção contrária. Esgam que na fiá vetzlial tem a direção de você assar ou grelhar, achar bicho, uma coisa que já foi cozida. Derrai, ou seja, Shekol Davar Mevushal, toda coisa que estava cozida, Asulit no belor outra, você não pode colocar uma coisa cozida que está sem molho, samur laesh, perto do fogo. Bemakom shechol itchamim sham, num lugar onde ele pode se esquentar, até que a mão vai ficar quente. Avale divrei akol, mas todo mundo concorda,
Uma coisa que foi já grelhada e assada, não existe grelhar e assar de novo. Vedavara afuyot salui, uma coisa que já estava assada ou grelhada, mutar litnos samuch lesh, ele pode colocar perto do fogo, não mamash muito perto, porque a gente já falou que não pode colocar nada perto de uma fonte de fogo. Perto quer dizer que Yad Soledet bom, mas tem uma certa distância para não ser como ele costuma fazer durante a semana. Certo. Ok. Obrigado, senhores, pela participação. Chaves e Freilach Hanukkah. Freilach Hanukkah. Boas notícias. Freilach Hadida Notzach. Realmente, verdade. Chaves. Chaves. Um abraço.